Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Vamos para essa revisão, para essa prova aí. Vai cair movimento circular e uniforme. Então, uma revisão desse conteúdo. Vou colocar aí na descrição desse vídeo as minhas aulas que estão no meu canal de movimento circular e uniforme. Dá uma procurada na playlist de cinemática, vai avançando lá, você vai ver que tem várias aulas de movimento circular e uniforme. Se quiser assistir, tá lá. Tem bastante teoria, tem bastante exercício para você ver com calma, tá bom? Já aproveita, já dá like, já curte, já compartilha, já ativa o sininho, faz tudo que pode fazer aí, galerinha. Ajuda o canal aí. Vamos lá, meus amores. Queridos, movimento circular uniforme, tá? Vamos começar logo de cara fazendo o seguinte, ó. O objeto, ele está girando no movimento circular, tá? Isso daqui é o raio dessa trajetória, beleza? Qual é a sacada? A sacada é você não pensar mais no movimento sobre a linha e passar a pensar em ângulo, tá bom? Essa que é a sacada, galera. Então, esse objeto, ele sofreu um deslocamento angular. Você não vai mais pensar em ΔS. ΔS seria o comprimento dessa linha aqui, ó. Tá? Então, essa linha que eu estou pintando de verde aqui, isso é o ΔS, é o comprimento da linha. Mas a gente vai parar de pensar na linha e vai passar a pensar em ângulo. Então, eu já vou colocar de cara a equaçãozinha mais importante da matéria. Tá? Então, é a famosa V ômega raio. Tá? O que é o V? É a velocidade, do jeito que você está acostumado. Tá? É a velocidade linear dada em metro por segundo. O que é o ômega? É a velocidade que ele está girando. É a velocidade angular dada em radiano por segundo. E esse R é o raio dado em metros. Tá certo? Então, galerinha, esse objeto, ele tem uma velocidade linear, tá? Vou até desenhar ela aqui para você, ó. É a velocidade linear. Aqui está, ó. Olha para onde está apontando agora, ó. A velocidade linear. Mas a gente vai passar a pensar em ângulo. Então ele tem uma velocidade de giro chamada velocidade angular. Beleza? Agora, esse V você já sabe, é a velocidade normal. Esse ômega, que é a novidade, é a velocidade angular. E esse R é o raio. Agora, galera, como que você vai achar este ômega, né? A velocidade angular, galera, ó, é uma formulinha que é útil, mas não é tão útil essa daqui. É o ângulo que esse objeto gira no intervalo de tempo, tá bom? Então, qual formulinha que é mais útil? Essas que eu vou colocar agora. Então, você vai pensar no ângulo que ele gira numa volta completa, tá? Vou até escrever aqui, ó. Uma volta. Se você pensar o ΔS de uma volta, é o perímetro, né? 2πr. Mas se você pensar o ângulo que ele gira em uma volta, eu sei que você vai pensar 360 graus, mas nessa matéria não pode usar grau, a gente vai usar radiano, é 2π radianos. 2π radianos, tá bom? Então você vai pensar no ângulo de uma volta, que é 2π, e no tempo de uma volta. Tempo de uma volta, o símbolo é tesão, chamado de período. Período é o tempo de uma volta, tá bom? Então, o ômega, velocidade angular, 2π sobre período. Beleza? Tem uma outra formulinha que é útil, que é a relação entre período e frequência. Tá? A frequência é o inverso do período. E uma outra também que pode ser útil, tá? Frequência
é o número de voltas que o objeto girou num certo intervalo de tempo. Frequência é isso, né, galera? Com qual frequência você toma banho? Você fala 7 vezes por semana. É o número de vezes que o evento se repetiu no intervalo de tempo. Frequência de giro é o número de voltas que o objeto girou no intervalo de tempo. É a mesma ideia. Tá? A mesma ideia que você usa de frequência no dia a dia é para o movimento circular. Tá bom? Então, frequência é o número de voltas sobre intervalo de tempo. E frequência é o inverso do período. Por isso que outra formulinha do ômega é 2π vezes frequência. Por quê? Porque como frequência é o inverso do período, se o período está embaixo, a frequência está em cima. Tá certo? Beleza? Então vamos agora para exercícios, galera. Vamos lá. Considere o modelo atômico em que um elétron descreve em torno do núcleo um movimento circular uniforme com velocidade 2 vezes 10 a sexta. Então, vamos lá. Velocidade 2 vezes 10 a sexta metros por segundo. E raio orbital 5 vezes 10 a menos 11. Raio 5 vezes 10 a menos 11 metros. Ele quer saber a velocidade angular. Vamos direto para a equação mais importante do movimento circular, V ômega raio. Velocidade, 2 vezes 10 a sexta. O ômega nós queremos. E o raio, 5 vezes 10 a menos 11. Agora virou uma questãozinha de matemática. Pega esse 5 vezes 10 a menos 11, passa dividindo. Então, o ômega é 2 vezes 10 a sexta, dividido por 5 vezes 10 a menos 11. 2 sobre 5 é a mesma coisa que 4 sobre 10, é 0,4. Vezes 10 a sexta, e o 10 a menos 11, quando sobe, fica 10 a mais 11, inverte o sinal do expoente. Então, esse ômega vai dar 0,4 vezes 10 a 17. Vamos fazer a vírgula andar para a direita uma casa, desconta 1 ali no expoente. Então, vai dar 4 vezes 10 a 16 radiano por segundo. Beleza? Olha lá, letrinha B de bola. Ok? Então, sempre pensa na equação mais importante primeiro. Aí, se ela não der certo, se ela não funcionar, a gente pensa em outra. Bom? Opa, bicicleta. Galerinha, aqui tem uma dica, tá? A velocidade de uma roda, tá? A velocidade de uma bicicleta, no caso aí é um monociclo, né? Só tem uma roda só. Mas eu vou colocar aqui como bicicleta, porque é mais comum pergunta de bicicleta. Tá? Mas ela vale aqui para o monociclo também. É igual à velocidade de uma pedra presa na roda. Então, se eu quero saber a velocidade desse aparelho, desse equipamento, é só calcular a velocidade dessa pedra. Tá bom? Observe o monociclo. Se o raio externo da roda for 25 centímetros, vamos passar para metro, né? Então, raio 25 centímetros, 0,25 metros. E adotando P igual a 3, o momento em que o ciclista imprimir a roda uma rotação de frequência 2 Hz, sem deslizar, determine a velocidade do monociclo. O que eu acabei de falar? Que a velocidade do monociclo ou da bicicleta é a mesma velocidade de uma pedra presa na roda. E essa velocidade dessa pedra presa na roda obedece o estudo de movimento circular uniforme. Então, velocidade dessa pedra é igual a ômega vezes o raio. Tá? Então, essa velocidade que ele quer é o ômega. Ih, Sérgio, mas ele não deu o ômega, ele deu a frequência. Opa, volta lá na teoria. Formulinha do ômega, 2π sobre período ou 2π vezes frequência. É essa que eu vou pegar. Então, no lugar do ômega, eu vou colocar 2π vezes frequência, vezes o raio.
Beleza? Então, parta sempre daquela equação. Normalmente você vai matar a questão assim. O π é 3, a frequência é 2 Hz e o raio da roda é 0,25. 0,25 é um quarto, né? Beleza? Ó, 2 vezes 2 dá 4, dividiu por 4, morreu. Então, a velocidade dessa pedra presa na roda, ou seja, a velocidade do monociclo, vai dar 3 metros por segundo. Tá bom? É só usar aquele formulário ali, gente, com sabedoria, que você consegue matar as questões. Vamos lá. O famoso ponto turístico de Londres é a London Eye, a maior roda gigante da Europa, que fica às margens da Rio Tamisa. Ela possui um diâmetro de 120 metros. Perigo. Ele deu o diâmetro, mas o que você vai precisar é o raio, né? Certo? Então, o raio, 60 metros. E demora 30 minutos para completar uma volta. Tempo para dar uma volta. Tesão. É o período. Então, período, 30 minutos. Sérgio, vai passar para segundo? Tudo depende do exercício. Não vou passar, porque está aqui, ó, radiano por minuto. Deixa em minuto. Um usuário calculou o valor da velocidade angular e encontrou o valor de... Então ele quer saber o ômega, gente. Vamos lá. Para saber o ômega, o que você tem que saber? Pensa. Aqui não vai ter que usar a equação mais importante, porque ele quer o ômega e ele deu o período, galera. Olha lá. Ômega, 2π sobre período. Então ele dá uma volta completa no tempo de uma volta. Ou 2π vezes frequência. Então, galerinha, eu vou usar 2π sobre período, né? Tá bom? Então vamos lá. Ômega 2π sobre período. Sérgio, eu vou trocar π por 3? Se ele der, troca. Se ele não der, deixa π mesmo, não tem problema. Tá bom? Aqui, ó, como é alternativa, e tem o π aqui, ó. Então você não vai trocar. Então ficou 2π radianos. E agora divide pelo tempo de uma volta, que é 30 minutos. Simplificou. Olha que baba. Então, velocidade angular, π sobre 15 radiano por minuto. Π sobre 15, a alternativa correta, letrinha B de bucéfalo. Bom, mais uma, galerinha. Tá? O pessoalzinho aí que está com medo dessa matéria, vamos perder o medo dessa matéria. Uma roda d'água com raio meio metro, olha lá, raio meio metro, efetua 4 voltas a cada 20 segundos. Então, são 4 voltas no intervalo de tempo de 20 segundos. Galera, é aquela história, né? Com qual frequência você toma banho? 7 vezes por semana? É o número de vezes no intervalo de tempo? Isso é frequência, né? Já vamos achar a frequência? Frequência é n sobre ΔT. Então, a frequência vai ser... o n é 4 e o ΔT é 20. Então, a frequência, ó, 1/5 de Hertz. Ou, se você quiser, lembra que a frequência e o período, um é inverso do outro. Tá bom? Então, período é 1 sobre frequência. Estou fazendo aqui mais para treinar. Então, se a frequência é 1/5, significa que o período é 5 segundos. Ou seja, demora 5 segundos para dar uma volta completa. Aí vem a pergunta da questão. A velocidade linear, galera, não é a angular que ele quer, é a linear. Ele quer o v, tá? Aí sim você vai para a equação mais importante da matéria, v ômega raio. Então, V nós queremos o ômega. Tem duas formulinhas de ômega. 2π sobre período ou 2π vezes frequência. Tá? Eu vou pegar aqui, ó, 2π vezes frequência vezes o raio.
tá bom? Então ficou 2 é número, o π ele deu aqui, ó, tá no texto aqui, 3. A frequência, você descobriu comigo que é 1/5, e o raio é 0,5. Tranquilo? Então vai ficar 2 vezes meio, é 1, né? É 1. Vezes 3 dá 3, dividido por 5. Isso aqui é a mesma coisa que 0,6 metros por segundo. Alternativa certa, letrinha A de amor. Beleza? Começou a perder um pouquinho o medo, galerinha? Vamos lá para a próxima questão? Vamos lá. O comprimento da banda de rodagem circunferência externa do pneu de uma bicicleta é aproximadamente 2 metros. Galera, eu vou pintar de verde o comprimento da roda, tá? Então, esse comprimento é 2 metros, tá? Então, quando a roda dá uma volta completa, o carro ou a bicicleta andou 2 metros. Tá bom? Então, quando você dá uma volta completa, foi essa distância que você andou. Muito bem. Determine o número de voltas dadas pela bicicleta quando o ciclista percorre uma distância de 6.000 metros. Tranquilo. Então, número de voltas é a distância que o cara andou dividido pelo tamanho de uma volta. Se a cada 2 metros ele andou uma volta, então 2 voltas, 4 metros e assim por diante, como é que você vai descobrir o número de voltas? Você pega a distância que o cara andou, quanto que o cara andou? 6.000 metros, e cada volta vale 2 metros. Então, o número de voltas, 3.000 voltas. Beleza? Matamos a letra A. Letra B. Supondo que essa distância tenha sido percorrida com velocidade constante 5 metros por segundo, então velocidade 5 metros por segundo, determine em hertz a frequência de rotação da roda durante o percurso. Muito tranquilo, a letra B. Você vai pensar a equação mais importante da matéria, gente. Via ômega raio. No lugar da velocidade, eu já vou escrever aqui 5. No lugar do ômega, tem 2π sobre período ou 2π vezes frequência. Como a pergunta é a frequência, então você vai trocar por 2π vezes frequência. Isso é o ômega, galera, vezes o raio. Beleza? Então ficou 5 é igual a 2 vezes o π. Ele não falou que o π é 3, então deixa aqui o π quietinho. A frequência é a pergunta. E o raio vale. E ele não deu raio, galera. E agora? E agora? Não, fica tranquilo. Aqui não é o comprimento, não é o perímetro. Lembra lá da aula de geometria plana? Perímetro é 2πr? Vou fazer aqui, ó. Então, perímetro 2πr, famoso 2 francês, tá? O comprimento, o perímetro é 2, é igual a 2π vezes o raio, passo 2π dividindo, então o raio é 2 sobre 2π. Cortou, cortou, então o raio é 1 sobre π. Ah, não vai me dividir por 3, ficar 0,3333, você vai cometer erro de arredondamento. Deixa assim, tá? Então, no lugar do raio, eu vou colocar 1 sobre π. Tá vendo? Ó? Cortou. Então, olha o que sobrou. Sobrou que 5 é igual a 2 vezes f. Passou o 2 dividindo, 5 sobre 2, 2,5 Hz. Beleza? Vamos mais uma, gente? Acho que agora tá perdendo medo, tá não? Na modalidade de arremesso de martelo, você sabe, né? O cara gira, 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 gira e lança, né?
Tá bom? Olimpíada, tem Olimpíada esse ano, pode cair de novo essa questão. O atleta gira o corpo juntamente com o martelo antes de arremessá-lo. Em um treino, um atleta girou 4 vezes em 3 segundos. De novo, hein, galera? Então, número de voltas, 4 voltas em 3 segundos. Dá para achar a frequência. A frequência é o número de voltas que foi dado num certo intervalo de tempo. Então, a frequência é 4 voltas em 3 segundos. Então, é 4 terços de hertz. Não vai me dividir, porque não dá exato, né, galera? Você só divide quando dá exato. Tudo bem? Então, vamos lá. Em 3 segundos para efetuar o arremesso. Sabendo que o comprimento do braço do atleta é de 80 centímetros, desprezando o tamanho do martelo, então o tamanho do braço é o raio da curva desse movimento, né? Então, 80 centímetros, vamos passar para metro, né? Então, 80 centímetros, ou seja, 0,8 metros. Repare que aqui está em metro por segundo nas alternativas, tá bom? Desprezando o tamanho do martelo, movimento circular, vai afirmar que a velocidade em metro por segundo, então é a velocidade linear. Tranquilo, gente. Equaçãozinha mais importante da matéria, V ômega raio. V é igual. Ômega, tem duas formas de ômega. 2π sobre período ou 2π vezes frequência. Como foi dada a frequência, então é 2π vezes a frequência, vezes o raio. Tá bom? Então, a velocidade é igual a 2 vezes. O π ele não deu, vou deixar o π quietinho aqui. Frequência, 4 terços, e o raio é 0,8. Tá? Bom, como aqui nas alternativas não tem π, então vamos arredondar o π para 3. Cortou o π aqui e aqui. Então, velocidade, 2 vezes 4, 8. 8 vezes 0,8 dá 6,4 metros por segundo, aproximadamente, porque a gente arredondou o π para 3. Aqui, a alternativa D de dado. Beleza? Vamos então agora para uma outra parte dessa revisão de movimento circular, que é acoplamento de polia, galera. Tá? Então, nós temos aí esses 3 tipos de acoplamento: por correia, por contato e por eixo. Vamos lembrar aqui o que é para saber aqui, gente. Ó. Então, primeiro, vamos lembrar a dica de giro, né? A dica só de giro. Se a polia grande está girando no sentido horário, a correia, que está aqui, ó, vai acompanhando aqui, ó, está girando aqui no sentido horário, a correia obriga que gire também no sentido horário a outra polia. Então, conexão por correia, os dois giram no mesmo sentido. Agora aqui por contato. Se a polia grande está girando no sentido horário, esse contato vai obrigar que a polia pequena gire no sentido anti-horário. Né? Então, aqui no visual, olha lá, né? Vou colocar assim, né? Tá? Então, uma gira no sentido, tá? O contato obriga que a outra gire no sentido oposto. E acoplamento por eixo, imagina que o seu osso é um eixo. Você gira ele, tudo gira junto, né? Então, se a polia grande está girando no sentido horário, o eixo está girando no sentido horário, obrigando a polia pequena, a outra polia, a girar no mesmo sentido. Tá bom? Agora, a dica matemática, né? A dica matemática. Vamos lá, para matar exercício. Essa correia obriga que esse ponto e esse ponto, eles nem podem se aproximar, nem podem se afastar. Então, é mesma velocidade linear. Essa daqui, pelo contato, para que funcione de forma adequada, não pode uma escorregar em cima da outra. Se uma escorregar em cima da outra, esse tipo de acoplamento não está fazendo o papel. Para que uma não escorregue em cima da outra, eles também têm que ter a mesma
velocidade linear. E no acoplamento por eixo, eles estão girando juntos. Se eles estão girando juntos, eles têm mesma velocidade de giro, mesmo ômega. Beleza, galera? Aí, você junta essas 3 dicas com as fórmulas do movimento circular, tá? V ômega raio, o ômega 2π sobre período ou 2π vezes frequência. Beleza? Vamos fazer aqui algumas questõezinhas para treinar isso. Olha o que nós temos aqui. 2 polias X e Y interligadas por uma correia, tá? Acoplamento por correia, mesma velocidade linear. Respectivamente, o raio da polia Y é 10 centímetros, é a menor, da polia X é 20. As polias estão em rotação e a correia não desliza. A polia X efetua 2 voltas por segundo. Isso é frequência, galera. Então, a frequência da polia X, 2 voltas por segundo, a gente diz 2 Hz. Letra A velocidade linear num ponto da correia. Tranquila a letra A, hein? Então, letra A velocidade num ponto da correia. É a mesma velocidade nesse ponto aqui da polia X, tá? Então, é a mesma velocidade no ponto X. Você vai pegar o ômega da polia X e a frequência da polia X. Ou o raio, né? Desculpa. V ômega raio, né? Você vai pegar o ômega vezes o raio. Beleza? Então, vamos lá. A velocidade vai ser igual. No lugar do ômega, como ele me deu frequência, 2π vezes frequência. Lembrou? Ômega é 2π dividido pelo período, ou 2π vezes frequência, vezes o raio. Então, vai ficar assim, gente, ó. Velocidade no ponto X é igual a 2, a dot π igual a 3. 3, a frequência da polia X é 2, e o raio da polia X, 20 centímetros, passei para metro, 0,2. Então, aqui vai ficar 2 vezes 3 dá 6, 6 vezes 2 dá 12, e 12 vezes 2 dá 24, mas tem a vírgula, 2,4. Então, velocidade aqui nessa extremidade da polia X, 2,4 metros por segundo, que é a mesma velocidade da correia. Agora, na letra B, ele quer saber o período da polia Y. Aí, galerinha, para matar esse tipo de exercício, você vai para a minha dica de acoplamento de polia. Acoplamento por correia, mesma velocidade linear. Então, a velocidade linear no ponto, na extremidade da polia Y, é a mesma coisa da polia X. E agora, gente, você vai usar, no lugar de V, você vai usar ômega R. Então, o ômega da polia Y vezes o raio da polia Y é igual... Aqui eu não vou fazer tudo de novo, né, galera? Eu já sei o Vx, né, que é 2,4. Então, você colocaria ômega x, raio x, entendeu? No lugar do ômega, como ele quer período, lembra que o ômega é 2π sobre período ou 2πf. Aqui eu vou pegar 2π sobre período da polia Y vezes o raio da polia Y, que é 0,1. É igual a 2,4. Eu vou passar esse 0,1 dividindo, galerinha. Então, ficou 2 vezes 3, dividido pelo período da polia Y, é igual a 2,4 sobre 0,1. 2 vezes 3 é 6, sobre período é igual a 24. Bom, agora aqui, galerinha, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou passar o período para cima e 24 para baixo. Então, período ficou 6 sobre 24. Né? Se você não acompanhou isso daqui, ó,
multiplica em cruz, 24 vezes período é igual a 6. E agora eu pego 24 e passo dividindo. Então, o período vai ficar 6 sobre 24, é 1/4, né? De segundo. Beleza? 1/4 de segundo. Muito bem. Entendeu como é que usa, galerinha? Você parte das minhas dicas e depois você usa as equações. Tá bom? Vamos fazer mais aqui, ó. Complemento por correia de novo. Já vou pegar a dica de cara, ó. VA é igual a VB. A frequência da engrenagem A é 5 vezes maior que a frequência da engrenagem B. Então, FA é 5 vezes maior que FB. Portanto, a relação entre os raios, raio A sobre raio B vale, olha o que ele quer saber, raio A sobre raio B. Parta da minha dica. No lugar de V, o que você pode escrever? Ômega vezes raio de A é igual a ômega vezes raio de B. E no lugar de ômega, lembra que ômega é 2π sobre período ou 2π vezes frequência. Eu vou usar 2πf aqui. 2πFA vezes raio A é igual a 2πFB, porque o ômega é 2πf, vezes raio B. Tá aqui, ó, no lugar do ômega, 2π vezes frequência. 2π de um lado, 2π do outro. Vou cortar aqui, ó. E ele falou que a frequência de A é 5 vezes maior que a frequência de B. Aqui deixou raio A. Aquele raio B eu vou passar dividindo. Raio B é igual a frequência de B. Vou cortar esse carinha com esse carinha. Então sobrou o número 1 aqui. Resposta do exercício. Então, raio A sobre raio B é 1 e o 5 eu passo dividindo. É 1/5. Por isso que a polia A gira 5 vezes mais. Porque ela é 5 vezes menor. Deu pra entender? Pelo fato dela ser menorzinha, para compensar, ela vai ter que girar mais. Faz sentido? Vamos então para a última questão de movimento circular uniforme. Dá uma olhadinha aqui, ó. A polia B está girando no sentido anti-horário. Então, a polia A vai girar no sentido horário. O sentido de rotação da polia A, horário. Já fizemos. Agora, olha o que ele fala. Na figura temos duas polias A e B que giram sem que haja coordenamento. O raio da polia A é o dobro do raio da polia B. O raio de A é o dobro do raio de B. O que vai acontecer aqui também, galerinha? Como essa polia pequena ela é 2 vezes menor, para compensar, ela vai girar 2 vezes mais. A polia B gira no sentido anti-horário com frequência 8. Então, a frequência da polia B é 8 Hz. Qual a frequência da polia A? Como a polia A é 2 vezes maior, ela vai girar 2 vezes menos. Então, vai ser metade de 8, vai ser 4. Mas como é que a gente prova isso? Parta da minha dica. Acoplamento por contato, a velocidade da polia A é igual à velocidade da polia B. No lugar de V, você pode escrever ômega raio de A, ômega raio de B. Ômega tem duas fórmulas, 2π sobre período ou 2π vezes frequência. Como nesse caso ele quer frequência, então eu vou substituir por 2π vezes frequência de A, isso é o ômega, vezes raio A. E da polia B, 2π vezes frequência de B, isso é o ômega, vezes raio de B. 2π de um lado, 2π do outro. Então, a frequência de A é a pergunta, o raio de A é o dobro do raio de B, a frequência de B é 8 vezes raio B. Raio B aqui, raio B ela cortou, então frequência de A é 8 sobre 2. Aquilo que nós tínhamos visto, né, gente? Vai dar 4 Hz.
Então, como a polia tem o dobro do tamanho, a frequência vai ser metade. Beleza? Queridos, espero aqui ter tirado um pouco o medo dessa matéria para vocês, tá? Usa aquelas equações que eu dei no início, tá? São essas que você vai usar, tá? Vi ômega raio é a mais importante. O ômega 2π sobre período ou 2π vezes frequência, tá? E tem essas outras informações que podem ser úteis aqui, mas eu coloquei aqui, ó, dentro de retângulo, as equações mais importantes, tá bom? E junto com isso, acoplamento de polia tem essas 3 dicas aqui. Por correia, mesma velocidade linear, por contato, mesma velocidade linear, e por eixo, o que gira uma, gira a outra, mesma velocidade angular, tá bom? Então, estou encerrando por aqui. Não deixa de dar like, de curtir, de compartilhar, de comentar, tá bom? Aquele abraço, galerinha. Valeu, até mais. Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Vamos então fazer essa revisão de campo elétrico uniforme para a prova. Vamos lá então? Então, sem perder tempo, galerinha, vamos que vamos. Ó, então, para nós termos um campo elétrico uniforme, o que é necessário, meus amigos? É necessário que você tenha 2 placas, uma delas vai estar eletrizada com carga positiva, tá? Aqui está. E a outra tem que estar eletrizada com carga negativa, tá bom? Quando você tem placas eletrizadas com cargas opostas, vai surgir aqui no meio um campo elétrico, tá bom? E esse campo elétrico, ele vai ter que ser, galerinha, desse jeitão aqui, ó. Ele vai ter que apontar da carga positiva para a carga negativa. Deixa eu até representar com uma outra cor aqui, ó. Uma cor amarela, tá? Deixar ele um pouquinho mais grosso. Pronto. Então, galerinha, você vai ter que ter o campo elétrico que sai da carga positiva e chega na carga negativa. Uma outra coisa também, galerinha, é que eles têm que ser, esses vetores que representam o campo elétrico, eles têm que ser equidistantes. Por quê mesmo? Porque se eles estivessem ficando mais próximos um do outro, significaria que o campo está ficando mais intenso. Se eles estivessem ficando mais distantes um do outro, o campo estaria ficando mais fraco. Mas como ele é constante, é isso que significa campo elétrico uniforme? Significa que o campo elétrico é constante. Tá? Então, meus amigos, esses vetores têm que ser equidistantes. E nem pode se aproximar, porque significaria que está ficando mais forte, e nem pode se afastar, porque significaria que está ficando menos forte ou mais fraco. Entendeu? Então, eles têm que ser equidistantes. Beleza? Quero te lembrar também as linhas equipotenciais. Então, eu tenho aqui, ó, uma linha equipotencial mais próxima da placa positiva, então representando aqui um potencial A, um alto potencial, porque está perto da placa positiva, e aqui nós temos uma outra equipotencial que representa um potencial mais baixo. Por quê? Porque está longe da placa positiva, então potencial mais baixo. Deixa eu só apagar aqui, ó, colocar aqui, ó, potencial B. Então, claramente, o que nós temos aqui, né, galera? Entre essas 2 linhas equipotenciais, nós temos uma diferença de potencial, representado pela letra U. Então, o U é o potencial mais alto menos o potencial mais baixo. E, claramente, essas linhas também estão a uma certa distância uma da outra. Essa distância vamos chamar de D. Beleza, galera? E aqui lembre-se que essas linhas horizontais representam o campo elétrico que existe dentro dessa região.
beleza? E aí, galerinha, quando for um campo elétrico uniforme, nesse caso, você pode usar a famosa formulinha do WED. Eu só posso usar a formulinha do WED se for campo elétrico uniforme. Beleza, galera? Então é isso que nós temos. Ah, eu achei que ia ficar bonitinho. Ih, peraí que travou. Ih, travou aqui. Vai reabrir. Só um segundinho. Reabriu. Pronto. Então vamos lá. Deixa eu só acertar aqui, ó. Ficou um pouquinho feio. Mas não vou nem dar pausa aqui, galerinha. É tão rápido para eu corrigir o problema. Pronto. Então vamos continuar. Então você só pode usar o campo elétrico uniforme, galerinha. Você só pode usar a formulinha do WED em campo elétrico uniforme. Lembre-se que a DDP é dada em volts, a distância é dada em metros, e aí o campo elétrico, galerinha, passa a distância dividindo, o campo elétrico fica volts por metro. Beleza? Então é isso que eu quero que você lembre de campo elétrico uniforme, meus amigos. Vamos agora para exercícios, né? Vamos fazer algumas questõezinhas aqui, ó, para vocês perderem o medo aí dessas questões aí da prova, tá? Entre duas placas paralelas eletrizadas com cargas opostas, mais quesão e menos quesão, ó lá, uma placa positiva, uma placa negativa, aqui no meio nós temos um campo elétrico. Forma-se um campo elétrico uniforme. Muito bem. Entre elas, há uma DDP de 800 volts. Então, ele deu a DDP. Vamos anotar aqui? Então, a DDP... vamos anotar aqui embaixo, né? 800 volts. Beleza. O que mais? Bom, continuando. Sendo a distância que separa essas duas placas de 2 vezes 10 a menos 1, então nós temos aqui uma distância, 2 vezes 10 a menos 1 metro. O meio vácuo, ele quer saber quanto vale o campo elétrico. Olha que baba, galera. Eu dou U, eu dou o D e peço E. Formulinha do ED, meu amigo e minha amiga. Vamos lá. O U é 800. O campo elétrico nós queremos e a distância 2 vezes 10 a menos 1. Escrevi errado ali, deixa eu corrigir. 2 vezes 10 a menos 1. Esse 2 vezes 10 a menos 1 que está multiplicando, eu vou passar dividindo. Então vai ficar 800 dividido por 2 vezes 10 a menos 1. Então vai ficar, galera, 800 dividido por 2, 400. O 10 a menos 1 subiu, ficou 10 a mais 1. Como aqui nas alternativas está em notação científica, então 400 é 4 vezes 10 ao quadrado. Esse 10 ao quadrado com mais esse 10 à primeira vai dar 10 ao cubo, né? Porque 400 vezes 10, ó, para quem tem dificuldade, ó, é a mesma coisa que 4.000, né? 4.000 é 4 vezes 10 ao cubo, volts por metro. Prontinho. A alternativa correta, letrinha B. Beleza? Vamos fazer mais uma? Olha lá, ó. Federal do Paraná. Num experimento feito para investigar relações entre grandezas eletrostáticas, duas placas condutoras paralelas, então separadas por uma distância de 5 centímetros. Olha nas alternativas, está tudo em volt por metro. Então vamos anotar aqui, ó, essa distância 5 centímetros. Lembra que centímetro é a centésima parte do metro, então é 5 vezes 10 a menos 2 metros. Foram submetidas a uma diferença de potencial de 100 volts, então a DDP 100 volts. Sendo que a placa tem o potencial elétrico mais alto, é a placa B. Então a placa B, galerinha, que tem o potencial mais alto, é a placa que está aqui, ó, positiva. E a placa A, está aqui na figura, gente, negativa. Então, ele quer que você desenhe o campo elétrico, baba, sai da placa positiva e chega na placa negativa. Olha lá.
Então, que alternativas já dá para jogar fora, porque o campo elétrico está desenhado errado? Ó, a letra A, ok, para a direita. A letra C, ok. A letra B também. Essa aqui joga fora, porque ela sai da placa positiva, tá certo? E agora só falta calcular o valor do campo, né? Então vamos calcular o valor do campo, beleza? Aí a gente descobre qual é a alternativa certa. Qual é a formulinha que você vai usar? A famosa formulinha do wedge. Vamos lá. U é 100, o campo elétrico nós queremos, e a distância é 5 vezes 10 a menos 2. Pega esse 5 vezes 10 a menos 2 que está multiplicando, passa dividindo. Então, o campo elétrico é igual a 100 dividido por 5 vezes 10 a menos 2. 100 sobre 5 dá 20. 10 a menos 2 subiu, vai ficar 10 a mais 2. Então, o campo elétrico é igual a 10 ao quadrado, vai fazer a vírgula andar para a direita duas casas. Então, é 2.000 volts por metro. 2.000 é 2 vezes 10 a terceira, né, galera? Então, joga fora a letra A, joga fora a letra B, que está 200. 2.000, 2 vezes 10 a terceira. Então, a alternativa correta, letrinha C, que mostra para a gente o campo apontando para a direita, porque ele sai da placa positiva e chega na placa negativa, e o valor desse campo elétrico é 2.000. Beleza, galera? Bem tranquilo, gente. Sem estresse. Você vai detonar nessa prova aí, meus amores. Vamos que vamos. Ó, aqui nós temos um outro exercício aí. Vamos lá. No interior de um capacitor de placas planas eletrizadas com cargas opostas mais quesão e menos quesão, forma-se na região sombreada um campo elétrico em direção perpendicular às placas, como se representa na figura a seguir. Olha lá, campo elétrico sai da placa positiva e chega na placa negativa. Aqui nós temos aquelas linhas equipotenciais, tá vendo? Ó? Aqui, ó. Onde tá aqui? Pronto. Aqui você tem, tá dando para visualizar aí, né? Deixa eu ver, eu acho que tem um ponto luminoso, se eu não me engano. Não, não era aqui. Ah, mas tá bom. Vamos deixar assim mesmo. Ah, tá aqui, ó. Até tá mais fácil de ver, ó. Então, ó, aqui ó, o potencial mais perto da placa positiva é um potencial mais alto, 80 volts. Então, o potencial nesse ponto 1 é 80 volts. Conforme você vai se afastando da placa positiva, o potencial vai diminuindo. Ó. Então, aqui é 60 e aqui é 40. Então, o potencial nesse ponto 4 é 40 volts. O potencial nessa linha aqui do meio é 60 volts. Beleza. Considerando esse capacitor como, bem como suas linhas demarcadas, responda. Letra A. Qual é o valor do potenciais elétricos no ponto 1, 2, 3 e 4? Tranquilo. Vamos lá. Resposta da letra A. Potencial no ponto 1 está na linha que o potencial do 80 volts. Sérgio, é só ler? Só. Potencial no ponto 2 e no ponto 3 é o mesmo potencial, 60 volts. E o potencial no ponto 4, 40 volts. Simples assim, Sérgio? É, simples assim. Letra B. Quanto vale o módulo, o valor do campo elétrico? Então vamos lá. Aqui você vai ter que escolher se você vai pegar do ponto 1 até o ponto 2 ou do ponto 1 até o ponto 4. Eu vou pegar do ponto 1 até o ponto 4, tá bom? Então a pergunta é quanto vale o campo elétrico? Você vai usar a formulinha do wedge. Então vamos lá. Então, se eu vou pegar do ponto 1 até o ponto 4, tá? Então, você vai fazer assim, ó, potencial maior menos o potencial menor, tá? É igual ao campo elétrico vezes a distância. Muito bem. O potencial no ponto 1 é 80 volts, menos o potencial no ponto 4, 40 volts. O campo elétrico é e a distância do ponto 1 até o ponto 4 vai dar 20 centímetros. Sérgio, você não vai passar para metro? Você vai passar para metro se ele pedir. Senão, pode deixar em centímetro mesmo. Tá bom?
Então vamos lá. 80 menos 40 dá 40. É igual ao campo elétrico vezes 20. Então, claramente, esse campo elétrico vai dar 2 volt, mas como eu não usei metro, então volt por centímetro. Então, é só usar aqui, ó, de forma coerente a unidade de medida. Tá bom? Então, matamos a letra B. Letra C, galera. O que ele quer na letra C? Determine o módulo, a direção e o sentido da força que age, da força elétrica que age sobre uma carga de prova, mais 2 microcoulombs. Então aqui está uma carguinha positiva, mais 2 microcoulombs, e a pergunta é quanto vale a força elétrica. Aí eu preciso lembrar, a formulinha da força elétrica é campo vezes carga de prova. Então força elétrica é igual ao campo é 2. Ah, mas agora aqui, ó, tem que usar sistema internacional, né, galerinha? Tá tudo sistema internacional. Para sair em newtons, aí não pode usar em centímetro aqui. Tá? Então, vamos passar para metro? Só por causa da letra C. Se não tivesse a letra C, podia deixar desse jeito aqui, tá bom? Então vamos passar para centímetro? Para metro, desculpa. 20 centímetros é 20 vezes 10 a menos 2. 20 centímetros, você pode pensar assim, que é 0,2 metros, ó. Então tá aqui, ó. 20 centímetros é 0,2 metros. Então, aqui na distância, vamos colocar 0,2. Beleza? Eu vou aqui aumentar aqui o nosso espaço disponível aqui, ó. Vou fazer isso aqui, ó. Pronto. E aqui, bom, deixa aí mesmo, ó. Então vai ficar a distância 0,2. Esse 0,2 está multiplicando, eu vou passar dividindo. Então, o campo elétrico vai ficar 40 dividido por 0,2. Faz a vírgula andar para a direita em cima e embaixo, uma casa. 400 sobre 2. Então, o campo elétrico é 200 volts por metro. Beleza? Então, aqui, ó, força elétrica, o campo elétrico é 2. 2 não, né? 200 volts por metro. E a carga é 2 vezes 10 a menos 6, porque aqui é micro, tá vendo? Então, essa força elétrica vai dar 2 vezes 2, 400, vezes 10 a menos 6. 10 a menos 6 quer fazer a vírgula para a esquerda, 6 casas, vou andar só 2. Então, vai ficar 4 vezes 10 a menos 4 newtons. Pronto. Esse é o valor da força elétrica que age nessa carguinha, tá? O que ele quer saber também? Ele quer saber o módulo. O módulo é 4 vezes 10 a menos 4. A direção e o sentido dessa força elétrica que é colocada no ponto 3. Então vamos lá. Vou fazer aqui na figura original. Se eu colocar uma carga positiva aqui no ponto 3 da figura, ó, repare que o ponto 3 está aqui, ó, tá vendo? É nessa linha do meio aqui. Positivo com positivo repele. Então a força elétrica vai agir para direita. Então vamos lá. Determine o módulo. Módulo é valor. 4 vezes 10 a menos 4. Direção horizontal. Sentido para a direita. Tá bom? Então, galerinha, bem tranquilo, bem sossegado. Tá? Vamos então aqui para a última questão de campo elétrico uniforme. Ó, como aqui, ó, tô vendo a figura aqui, ó, campo elétrico apontando para a direita, tudo aqui distante, eu já sei que é campo elétrico uniforme. E se está saindo da placa A, significa que a placa A é a placa positiva e a placa B é a placa negativa. O potencial da placa A, 160, o potencial da placa B, 80 volts. Na figura abaixo estão representadas as linhas de força de um campo elétrico E. As placas paralelas A e B de potenciais indicados estão distanciadas por 2 centímetros. Vamos passar para metro, galera? 2 centímetros é 2 vezes 10 a menos 2 metros. A intensidade do campo elétrico entre as placas é D, então ele quer saber o valor do campo elétrico. Primeiro, vamos achar o U. O que é o U mesmo?
A diferença de potencial. Você vai pegar o potencial maior, que está mais perto da placa positiva, menos o potencial menor, que está longe da placa positiva. Então, isso daqui vai ser o potencial maior, 160 volts, menos o potencial menor, 80 volts. Então, claramente, a DDP, 160 menos 80, vai dar 80 volts. Agora, vamos usar a formulinha do WED, galera. Deixa eu deixar aqui numa tela maior. Pronto. Então, U é igual a E vezes D, formulinha do WED. Quanto vale a DDP entre essas duas placas? 80 volts. O campo nós queremos. E a distância, 2 vezes 10 a menos 2. Esse 2 vezes 10 a menos 2 está multiplicando, eu vou passar dividindo. Então, o campo elétrico vai ficar 80 dividido por 2 vezes 10 a menos 2. 80 dividido por 2 é 40. E o 10 a menos 2 que está dividindo sobe, vai inverter o sinal, 10 ao quadrado. Então, esse campo elétrico, 40 vezes 10 ao quadrado, galera, é 4.000 volts por metro. Como aqui nas alternativas está em notação científica, é 4 vezes 10 ao cubo volts por metro. Simples assim, galerinha. Tá? Então, a alternativa correta, letrinha C. Beleza, galerinha? Vamos ver se eu consigo ajustar o foco aqui da minha câmera. Tá sem foco, mas não faz mal. Tá? Só tentar fechar aqui. Vamos ver se abre aqui, se ajusta o foco. Mais ou menos. Tá bom. Gente, eu tô encerrando por aqui. Tá? Então vai cair o ED. É muito tranquilo, tá? Como você viu aí nos exercícios, tá bom? Estuda pra prova, tá? Detona nessa prova aí, tá bom? Beijinhos, galera. Tchau, tchau. Valeu. Bons estudos aí. Muito bem, galerinha. Vamos então fazer uma revisão aí de termodinâmica, trabalho de um gás, energia interna e a formulinha do que tal, tá bom? Vamos lá? Sem perder tempo, meus amigos, vamos que vamos. Olha aqui, ó. Então quero te lembrar que para uma máquina realizar trabalho para a gente, que é a coisa útil que uma máquina térmica faz para a gente aprisiona o gás em um cilindro. E aqui nós temos uma tampa móvel. Tampa móvel chama-se êmbolo, tá bom? Então o gás preso aqui dentro desse cilindro com essa tampa móvel. O que a gente tem que analisar aqui, galerinha? A termodinâmica, a gente está focado nas energias relacionadas a um gás. Você tem as três características de um gás, né? Pressão, temperatura e volume, tá? Mas aqui nosso foco serão as energias. A primeira energia está aqui, ó. É a energia térmica que a gente dá para um gás chamada calor. Tá? Então, como é que você fornece esse calor? Sei lá, a gente pode queimar um carvão do lado de fora e você está esquentando esse gás. Ou esse gás que está aqui dentro, ele pode ser inflamável. E aí, com uma faísca aqui, que tem uma vela, né, uma peça chamada vela, solta uma faísca e queima esse combustível inflamável que está lá dentro. Tá? E o que o gás vai fazer com esse calor? O que a gente deseja mais é que ele expanda. Porque ao expandir, ele vai estar empurrando essa tampa e a energia relacionada a esse esforço de empurrar essa tampa chamamos de trabalho. Então, se o gás expande, se o gás altera o volume dele, ele está realizando trabalho. Como que você vai calcular esse trabalho? 3 maneiras. Primeira maneira, se a pressão for constante. Se a pressão for constante, esse trabalho ele vai ser calculado como pressão vezes variação de volume. Opa, ficou atrás de mim aqui.
Deixa eu só reescrever de novo aqui, então, peraí. Então, se a pressão for constante, tá? Você consegue calcular esse trabalho da seguinte maneira, galera. Você vai pegar a pressão e vai multiplicar pela variação do volume, tá? Lembre-se que o trabalho no sistema internacional é Joule, a pressão é Pascal e o volume é metro cúbico. Beleza, galera? Outra dica, galerinha, que eu vou até anotar com outra cor aqui. Se o volume aumenta, então o gás empurrou a tampinha. Significa trabalho positivo. Agora, se o volume diminui, não foi o gás que fez isso, porque o gás não diminui de volume sozinho. Então, algum agente externo empurrou a tampinha, aí não foi o gás que realizou o trabalho, o gás recebeu o trabalho. Aí é trabalho negativo. Então, essa é uma maneira de calcular esse trabalho, se a pressão for constante. Se a pressão for variável, vai ser dado um gráfico da pressão em Pascal e o volume em metro cúbico. Aí o gás que estava num certo estado A, ele vai ser levado para o estado B. Tá? E aí, galera, você vai conseguir calcular o trabalho simplesmente calculando esta área embaixo do gráfico até bater no eixo do volume, galera. Então, ao calcularmos essa área, você encontrará o trabalho. Tá? Agora, a terceira maneira que você vai ter é o que acontece numa máquina térmica real. O gás sai do estado A, ele vai para o estado B, mas para uma máquina térmica verdadeiramente funcionar, ela tem que realizar trabalho de novo. Então o gás ele vai de A para B, mas depois ele tem que voltar para o início para realizar trabalho mais uma vez. Então nesse caso, galerinha, o trabalho é a área dentro do ciclo, tá bom? Então, três maneiras para calcular o trabalho. Primeiro, se a pressão for constante, é pressão vezes variação de volume. Segundo, se for uma transição aberta de A para B, é a área embaixo do gráfico até tocar no eixo do volume. E terceiro, se for uma transição cíclica, você vai calcular o trabalho calculando a área dentro do ciclo. Beleza? Então aqui nesse slide nós temos duas energias. A primeira energia é o calor. E a segunda energia é o trabalho. Bom, vamos agora para o próximo slide. Energia interna. Então vamos lá. Então você deu aqui, ó, calor. Então de novo aqui, ó. Você deu calor para o gás. Então esse gás recebeu calor. E o que ele pode fazer com esse calor? Uma das coisas é expandir. Ao expandir, ele está realizando o trabalho. E outra coisa é o gás absorver essa energia para si. E ao absorver essa energia para si, as moléculas se movimentam mais rápido. As moléculas se movimentando mais rápido vai estar aumentando a energia cinética média das moléculas. Só que na matéria dos gases, a gente não chama de energia cinética, a gente chama de energia interna. Então, energia interna não é nada mais, nada menos do que a energia cinética das moléculas do gás. Tá? Então, quanto maior a temperatura do gás, mais rápido as moléculas se movimentam, maior é a energia cinética das moléculas do gás, ou seja, maior a energia interna. Energia interna, o símbolo é U. Cuidado, não vai me confundir com DDP, hein? Diferença de potencial, tá? Então, energia interna do gás é 3 meios de pressão vezes volume, tá? Lembrando que a pressão está em Pascal,
o volume está em metro cúbico e a energia interna é uma energia dada em joule, tá bom? Aí agora eu quero que você lembre de Clapeyron, PV é igual a nRT. Então, uma outra formulinha útil de energia interna é 3 meios, tá? Ih, acho que travou aqui. Deixa eu ver. Não, não travou não. Então, no lugar de PV, eu vou escrever nRT. Beleza? Essa formulinha aqui é legal, galera, porque ela deixa claro para vocês que energia interna e acho que está travando. Ah, já entendi. É a mesa digitalizadora que está com mau contato. Muito bem, agora que eu já entendi, agora eu já sei resolver rápido. Então, galerinha, essa formulinha é legal porque ele deixa claro que a energia interna, vou até usar uma outra cor aqui, ó, que a energia interna está intimamente ligada com a temperatura. Ou seja, se você aumenta a temperatura de um gás, como está na mesma linha, são grandezas diretamente proporcionais, vai aumentar a temperatura desse gás. Está com mau contato aqui, galerinha. Já descobri aqui o que está acontecendo. Está com mau contato a minha mesa digitalizadora. Pronto. Então, são grandezas diretamente proporcionais. O aumento de temperatura provoca aumento da energia interna. Tá bom? Então, ó, trabalho está relacionado com volume. Varia volume, tem trabalho. Se o volume aumenta, trabalho positivo. Se o volume diminui, trabalho negativo. Energia interna está relacionada com a temperatura. Quando a temperatura aumenta, a energia interna aumenta. Quando a temperatura diminui, a energia interna diminui. Então aqui, galerinha, está representado aqui nesse slide as três energias. A primeira energia chamada calor, que é a energia interna, energia térmica. Essa energia térmica, se o gás expandir, está sendo transformada em trabalho. E se o gás absorver essa energia térmica e as moléculas passarem a se movimentar mais rápido, está se transformando em energia interna do gás. Beleza, galera? Queridos, vamos então para o último tópico. Primeira lei da termodinâmica. É a equaçãozinha que vai relacionar essas três energias. Então vamos lá. Então temos a energia térmica, chamada calor. Esse calor ele pode ser transformado em trabalho quando o gás expande. Então essa energia relacionada a esse esforço é o trabalho. E aquilo que não virá trabalho é porque o gás absorveu para si, aumentando a energia interna. Então aqui está a fórmula, galerinha. Calor está sendo transformada em trabalho mais variação da energia interna. Essa formulinha aqui é muito importante para o Enem, viu, galera? Muito importante para o Enem. E acho que ele vai travar de novo. Olha. Vai apagar aqui, a gente já vai voltar. Então, esperar só reabrir, tá? Então, tem um negocinho aqui que ele não está pronto. Deixa eu só fechar aqui, pronto. Ih, Sérgio, ficou no tamanho diferente. Não, fica tranquilo, a gente corrige isso aqui ligeirinho, ó. Prontinho, voltou não. Beleza, galerinha? Então, a formulinha do Quital, ela é uma formulinha de conservação de energia. A energia térmica está virando trabalho e o que não virar trabalho está aumentando a energia interna do gás. Então aqui, ó, se esse carinha está em joules, esse carinha também tem que estar em joules, esse carinha também tem que estar em joules. Se tiver em caloria, caloria, caloria. É energia, galera. Tá bom? Muito bem. Agora que nós lembramos toda a matéria, vamos para exercícios. Vamos lá, galerinha.
Sabendo que um gás ideal contido num sistema cilíndrico, o êmbolo recebe uma quantidade de calor igual a 6 vezes 10 a terceira caloria. Então, se o gás recebeu calor, esse calor vai ter sinal positivo. Então, anotemos aí. Então, mais 6 vezes 10 a terceira caloria. 6.000 calorias. E considerando o aumento da energia interna, opa, se a energia interna aumentou, ela variou. Variou quanto? Variou 2 vezes 10 a terceira calorias, tá? E ele falou que essa energia interna aumentou. Então, esse ΔU, essa variação, é uma variação positiva. A pergunta é o trabalho. Tranquilo, galerinha. Qual formulinha que você vai usar? Você vai usar a formulinha do que tal. Beleza? Bem tranquilinho. O calor é 6.000. Ó, eu vou colocar assim, ó. O trabalho é a pergunta, mais a variação de energia interna, 2.000. Opa, galerinha. Para que essa soma dê 6.000, o trabalho tem que valer 4.000 calorias. Mas como está em notação científica, é 4 vezes 10 a terceira caloria. Sérgio, pode deixar em caloria? Tudo depende do exercício, tá? Como nesse exercício está tudo em caloria, a alternativa correta, letrinha B. Beleza, galera? Vamos então agora para a próxima questão. Opa, gráfico, pressão por volume. Tem que ver se está nas unidades certas, tá? Então, pressão 10 a terceira, Newton por metro quadrado. Show de bola. 10 a terceira Pascal. Deixa eu só dar uma aumentada aqui, galera. Acho que ficou meio pequena essa figura aqui. Deixa eu dar uma aumentada, só para facilitar para vocês enxergarem aí, ó. Então, 10 a terceira Pascal. Tá show de bola. Só que o volume aqui, ó, tá em litros. Perigo, tá? Um metro cúbico é 1.000 litros. E 1 litro é a milésima parte do metro cúbico. Então, onde está litro aqui, ó, vamos colocar 10 a menos 3 metros cúbicos. Beleza, galera? Sabendo que durante a transformação o gás recebeu 22 joules de calor, vou anotar aqui, ó. Então, calor, 22 joules, e como o gás recebeu, então esse calor vai ter sinal positivo. Podemos afirmar que a variação da energia interna vale, então ele quer saber o ΔU. Primeiro, o que você vai fazer, galerinha? Você vai pegar esse gráfico e vai calcular esta área aqui, ó, desde a linha do gráfico até chegar no eixo do volume. Esta área é o trabalho, tá bom? Então, como é que fica numa prova escrita? Trabalho é numericamente igual à área do gráfico pressão por volume. Então, vamos lá. Trabalho é igual, como é um trapézio, galerinha, base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. Ih, Sérgio, eu tenho dificuldade de calcular a área de gráfico. Vamos lá, vamos devagarinho, vamos junto, ó. Aqui está a base maior, tá vendo? Ó, tô pintando de verde, ó. Então, essa base maior vai de 0 a 6. Então, é 6 vezes 10 a terceira. Tá? Então, 6 vezes 10 a terceira é a base maior. Mais a base menor, eu vou pintar de laranja, ó. É esse carinha aqui, ó. Vai de 0 até 2. Então, é 2 vezes 10 a terceira é a base menor. E mau contato de novo aqui, galera. Pronto. 2 vezes 10 a terceira é a base menor. A altura, galerinha, eu vou pintar aqui de azul. Olha a altura aqui, ó. Começa no 1 e vai até o 5.
Então, vamos lá. Então, se começa no 1 e vai até o 5, então essa altura é 4 vezes 10 à terceira. Como ficou meio apertado aqui, galerinha, eu vou só dar uma encostada aqui. Pronto. Tá? Então, essa altura é 4 vezes 10 à terceira. Pronto. Tudo isso dividido por 2. Área de trapézio, né? Base maior mais base menor vezes altura sobre 2. Então, esse trabalho vai dar 6 vezes 10 à terceira mais 2 vezes 10 à terceira, 8 vezes 10 à terceira. Ah, desculpa, aqui a altura, gente, ó, é 4 vezes 10 a menos 3. Tá? Então, vamos lá. Vezes esse 4, vou simplificar com esse 2, ficou 2. 2 vezes 10 a menos 3. 10 à terceira matou 10 a menos 3. Então, esse trabalho vale 8 vezes 2, 16. Calma que agora você tem que pensar no sinal. O sinal não sai da conta, sai da análise do gráfico. O gráfico mostra pela flechinha que vai de A, cujo volume é 1 litro, e vai até B, cujo volume é 5. A pressão está diminuindo, mas o volume está aumentando. Se o volume está aumentando, foi o gás que empurrou a tampinha. Então, esse trabalho vai ter sinal positivo. Beleza? Agora que você sabe o calor, que é mais 22, e o trabalho, que é mais 16, dá para achar o ΔU, galerinha, usando o que tal? Calor é trabalho mais ΔU. O calor é 22, o trabalho, o trabalho nós sabemos, o trabalho é 16, mais ΔU. Então, desses 22 joules, 16 virou trabalho. O restante virou variação da energia interna. Portanto, a variação da energia interna é mais 6 joules. Mais 6 com mais 16 dá um mais 22. Então, a alternativa correta, letrinha D de dado. Galerinha, nesse ano 2024, a prova não tem teste. Tá? Eu só peguei essas questõezinhas aqui com teste de exemplo. Sua prova vai ser escrita. Tá bom? Se eu usar esse vídeo aqui para outro ano, talvez em outro ano tenha teste. Tá? Não é o caso de 2024. Tá bom? Então, alternativa D. Vamos então agora para a próxima questão. E olha lá, galerinha, uma transição cíclica. Começa num ponto e vai até e volta até o ponto inicial. Ó, se eu chamar aqui de ponto A, aqui de ponto B e aqui de ponto C, você repara pelas flechinhas que volta para o início. O gráfico ilustra como varia a pressão medida em um gás ideal em função do volume que ele ocupa durante uma transformação cíclica. O trabalho realizado nesse ciclo em kilojoules vale. Vamos ver se as unidades estão certinho. Ó. Então, pressão está em 10 a quinta Newton por metro quadrado. Show de bola. Pascal. E o volume está em metro cúbico. Show de bola. Está tudo certinho. Então, como é que você vai calcular o trabalho? Simplesmente calculando a área desse gráfico. Vamos lá? Então, numa prova escrita, galerinha, faz assim, ó, trabalho é numericamente igual à área do gráfico pressão por volume. Então, o trabalho vai ser igual. Gente, claramente é um triângulo. Base vezes altura sobre 2. Ok? Então, o trabalho vai dar. A base vai de... Deixa eu só colocar aqui, ó. Vai de 0,5 até 2. Então, a base vale 1,5, 1,5. A altura vai de 2 até 6. Então, a altura é 4 vezes 10 à quinta. Tudo isso sobre 2. Então, trabalho é igual 1,5 vezes 4 dá 6 vezes 10 à quinta, dividiu por 2. Simplificou, 6 dividiu por 2, 3 vezes 10 à quinta, joule. Cuidado que o sinal ele não sai da conta. O sinal sai da análise do gráfico.
tá? Eu não dei essa dica durante a teoria, eu vou dar agora. Se o gráfico, se é uma transição cíclica, se gira no sentido horário, significa que o gás mais realiza do que recebe trabalho, então o trabalho do gás positivo. Se o ciclo gira no sentido anti-horário, significa que o gás mais recebe do que realiza trabalho, então nesse caso o trabalho vai ter sinal negativo. Olha as flechinhas girando no sentido anti-horário, então é negativo. E Sérgio não tem essa resposta. Aí é que ele quer em kilojoule. O que é quilo mesmo? É 10 a terceira. Então faz assim, ó. Menos, o que é 10 a quinta, né? 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. Então é 300 mil joules. Que é a mesma coisa que menos 300 vezes 10 a terceira, né? Então, 300 vezes 10 a terceira joule. Tudo bem? 10 a terceira é quilo. Então, é menos 300 quilojoules. Então, a alternativa correta, letrinha B. Sérgio, vai estar tranquilo assim na prova? Vai, galerinha. Só você se preparar de forma adequada, pegar os dados bonitinho, usar as equações de forma correta e mandar ver e deixar isso bem claro para mim aí lá na folha de respostas, como está aqui, tá bom? Como você tem que fazer numa prova de vestibular, beleza? Se for uma prova escrita, né? Vamos treinar mais? Olha lá. Caiu na Unicamp essa daqui, gente, ó. Transição cíclica. Você sabe que se você calcular essa área dentro do ciclo, você vai achar o trabalho. Então, vamos ver as unidades aqui, ó. Pressão 10 a terceira newton por metro quadrado. Vamos ver esse número aqui direito, galerinha. Eu vou apagar esse negócio aqui, ó. Vou dar uma ampliada aqui no gráfico, tá? Olha lá, tá vendo? Só fazer aqui, ó. Ih, agora não voltou mais ao normal. Deixa eu só tentar fazer aqui ele voltar aqui para não ficar essa coisa estranha aqui, ó. Eita, nós. Tudo bem. Vai ficar assim, então. Vai ficar com essa barrinha em cima aqui. Perfeccionista, né? Não consigo. Mas tá bom. Vai ficar com essa barrinha embaixo. Não tem problema não. Gente, então, dá para ver aqui, ó. 10 ao cubo. Então, aqui é 10 ao cubo. Beleza? Aqui, ó. 10 ao cubo. E aqui metro cúbico. Então tá tudo certinho. Tá tudo certinho. Tá bom? Então vamos lá. Conhecendo que a temperatura do gás, o estado A, é 200 Kelvin e a constante universal dos gases é 8,3, calcule a quantidade de calor fornecida ao gás durante o ciclo. Tranquilo, galerinha. Então, lembra lá do que tal. Beleza? Então, para você achar o calor, primeiro você vai ter que achar o trabalho. Tá bom? Vamos lá? E como é que você vai fazer para achar o trabalho? É a área dentro do ciclo. Então, vamos lá. Então, trabalho é numericamente igual à área do gráfico pressão por volume. Então, lá, trabalho é igual base de meio até 3,5, então é 3. Altura vai de 2 até 4, então é 2 vezes 10 a terceira. Base vezes altura sobre 2. Cortou aqui. Então, o trabalho vai ser 3.000 joules. Agora, vamos pensar no sinal. Como o ciclo está girando no sentido horário, esse trabalho tem sinal positivo. Pronto, já achei o trabalho. Show de bola. Agora, falta a gente achar o ΔU para poder calcular o calor, que é a pergunta do exercício. Calcula a quantidade de calor. Então, vamos lá, gente. O ΔU é mais fácil ainda, galera. Por quê? A energia interna é 3 meios de nRT. Então, galerinha, o gás sai do estado A, que ele tem a temperatura, que é 200 Kelvin. Aí ele vai, e volta para o estado A,
ele volta para a mesma temperatura. Então, a temperatura final é igual à temperatura inicial. Ok? Então, aqui, ó. Então, a temperatura final é igual à temperatura... Acho que eu vou fazer aqui embaixo, galerinha. Que aí eu faço aqui a parte final aí, nesse espaço aí. Então, a temperatura final é igual à temperatura inicial. Ou seja, a energia interna final é igual à energia interna inicial. Então, no ciclo, galerinha, como ele volta para o início, ele volta para a mesma energia interna. Então, a variação da energia interna no ciclo, galera, é zero. Sérgio, eu posso decorar isso aqui? Pode. Como ele volta para a temperatura inicial, ele volta para a mesma energia interna inicial. Então, a variação da energia interna no ciclo é zero. Ele sai de um ponto e volta para ele mesmo. Então, não varia a temperatura no ciclo, não varia a energia interna no ciclo. Então, a variação da energia interna é zero. Agora que você visualizou o trabalho e a variação da energia interna, vamos para o que tal, galerinha? Calor é trabalho mais ΔU. O ΔU no ciclo é zero, então o calor é simplesmente o trabalho. Calcule a quantidade de calor fornecida ao gás durante o ciclo. Então, durante o ciclo, é só o trabalho. 3.000 joules, galera. E o sinal? Positivo. Significa que o gás recebeu calor, que é justamente o que ele pediu aqui. Beleza? Acho que deu para ficar tranquilo, gente. Vamos fazer mais uma para encerrar? Mais uma. Uma expansão isobárica. Opa, o que é isobárica mesmo? Pressão constante. Opa, se a pressão é constante, eu posso calcular o trabalho como sendo pressão vezes variação de volume. Então, o gás, então nessa transformação isobárica, um certo gás sob pressão constante recebe calor e realiza trabalho e aumenta a sua energia interna. Então, calor é positivo, trabalho é positivo, ΔU é positivo. O diagrama representa essa expansão isobárica com a pressão 1 vezes 10 a quinta, opa, então pressão 1 vezes 10 a quinta, e a variação de volume, ou seja, VB menos VA, é 18 metros cúbicos. Então aqui, galerinha, já deu para achar o trabalho direto. Ó. Então, trabalho 18 vezes 10 a quinta joule. E agora, para saber o sinal, né? Olha na flechinha do gráfico ali. O volume está aumentando ou está diminuindo? Então, de A para B, o volume está ficando maior. Então, é mais 18 vezes 10 a quinta joules. Tranquilinho, né? Então, o trabalho nós já fizemos. Ele quer saber o calor recebido. Vamos lembrar do que tal? Bom, eu já sei o trabalho, agora falta achar o ΔU. Ah, Sérgio, o ΔU não é zero? O ΔU é zero quando você tem um ciclo fechado. Porque aí o gás volta para a temperatura inicial. Tá bom? Vou dar uma pausa aqui, gente. Eu já volto. Só um segundinho aqui para ver se teve algum probleminha aqui em casa. Só um minutinho. Pronto, voltei, galera. Não era nada não, era só um cachorrinho querendo atenção só. Tá tudo tranquilo. Queridos, onde que eu tinha parado? Vem comigo, ó. Então aqui nós achamos já o trabalho realizado nessa transformação isobárica e nós estamos discutindo agora que o trabalho está aqui, só falta achar o ΔU. Ah, mas Sérgio, o ΔU não é zero? Bom, foi zero na questão anterior porque foi uma transição cíclica. Transição cíclica, você volta para o início, aí a variação da energia interna é nula, beleza? Só que aqui nesse exercício não é uma transição cíclica. Sai de um estado A e vai para o estado B. E digo mais, vamos lembrar, galerinha, que pontos, quanto mais perto aqui do zero, lembra que eu dei essa dica aí na aula de gases. Quanto mais perto aqui do zero, representa a temperatura mais baixa, porque é menor pressão, menor volume. Pensa no Clapeyron. Então, pensa aqui no Clapeyron, ó, PVNRT.
Então, vai ser maior temperatura quanto maior for o produto pressão-volume. Ou seja, quanto mais afastado tiver do 00 aqui desse gráfico. Então, o ponto A, que está mais perto, temperatura A é menor que a temperatura B. Então, de A para B, galera, aumentou a temperatura. Então, aumentou a energia interna. É isso que eu quero que você perceba. Então, vamos achar o ΔU. Queridos, ΔU, o que nós falamos aqui? Ó? ΔU é 3 meios de PV ou 3 meios de nRT. Como nesse exercício ele não deu a temperatura, então a gente vai usar essa primeira equação aqui, ó. Tá bom? Ele não deu a temperatura. Então, vamos lá, gente. Então, o que você sabe? Que a variação da energia interna é energia interna final menos energia interna inicial. Então, variação de energia interna vai ser energia interna final, 3 meios de P vezes VB, menos, no início, 3 meios de P vezes VA. Por que eu não estou escrevendo aqui PB, VB, PA, VA? É porque é isobárica, é a mesma pressão. Então, se é a mesma pressão, é a mesma letra, né? Então, repare que 3P sobre 2 é fator comum. Então, variação de energia interna é 3 meios de P vezes volume B menos volume A. E é através dessa relação que a gente vai achar a variação da energia interna nesse exercício. Então, variação da energia interna, 3 meios, a pressão. Quanto que é a pressão mesmo? 10 a quinta. 10 a quinta. VB menos VA, tá aqui, ó. VB menos VA, tá aqui no enunciado, gente, ó. Tá aqui no enunciado. VB menos VA é 18. Então, quanto vale o ΔU nesse exercício? 18 dividido por 2 dá 9. 9 vezes 3, 27 vezes 10 a quinta joule. Aqui, nessa formulinha, o sinal ele vem da conta. Então, repare que saiu positivo, ou seja, a energia interna realmente aumentou, como eu tinha previsto com vocês ali no gráfico, né? Então, como foi para um ponto B que está mais afastado, a temperatura aumentou, a energia interna aumentou. Aqui fica claro isso por causa do resultado que saiu positivo. E saiu positivo por causa da conta. Tá? Aí você usa a conta. Tá? Agora que você sabe quanto vale o trabalho, quanto vale o ΔU, agora dá para a gente calcular quanto vale o calor recebido. Então, calor é trabalho mais ΔU. Então, calor é igual o trabalho 18 vezes 10 a quinta, tá? Mais 27 vezes 10 a quinta. Ou seja, 18 mais 27 vai dar 37 mais 8, 45. 45 vezes 10 a quinta, né? Eu vou colocar duas zeros aqui, ó, e eu vou descontar aqui no 10 a quinta, vai ficar 10 a terceira. 10 a terceira é quilo. Então é 4.500 kJ, galera. A alternativa correta é a letrinha E, porque ele quer a resposta em kJ. Tá? Então daria 45 vezes 10 a quinta. 45 vezes 10 a quinta é a mesma coisa que 4.500 vezes 10 a terceira. 10 a terceira é quilo. Bom, galerinha, espero que com essa sequência de exercícios aí, você tenha acalmado o seu coração com relação a essa matéria, tá? Que é importante principalmente para o Enem, tá? Cai em todos os vestibulares, mas principalmente no Enem. E vai cair desse jeitão para você calcular o quital, para você usar o quital, tá bom? E uma das coisas que você tem que fazer é calcular o trabalho através dessas maneiras que nós vimos aí, tá bom? Meus amigos, estudem, se preparem, detonem na prova, manda ver lá, tá bom? Um grande abraço, um grande beijinho, até breve, galerinha. Valeu, tchau, tchau.